Graça e paz, nesta manhã, 20 de janeiro de 2026, um feriado, né? Por ser dia de São Sebastião. Então, o mundo religioso, o mundo secular, né? Eles são cercados de feriados, né? Que muitos gostam, né? Nada contra. Eu trabalhei muitos anos, feriados, né? Final de ano. E a dobrada diária, né? Tudo bem, para a gente que trabalha, né? Segundo esse corpo aqui biológico, para trazer o pão de cada dia para nossa casa, é muito bom. Eu nunca faltei um feriado, né? Nas empresas que eu trabalhei, porque feriado, é ruim trabalhar feriado, mas para mim nunca foi ruim, sempre foi bom. Então, para mim, tudo é bom. Então, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado muitas coisas boas de 40 anos para cá, pela idade que eu tenho, 72 anos. Então, tudo aqui nesse corpo, né? A gente aqui faz, a gente aqui recebe, né? É dando que você recebe. Mas o corpo que nos veste aqui, nós somos um espírito aqui, já pronto para Deus, tá? O corpo de carne está separado do espírito, porque Deus nos separou para Ele. Porque Deus é Pai dos espíritos, seja o que esteja comigo, o que esteja com você, o que está com aquele que crê. Porque o Espírito Santo, ele desceu do céu e veio morar em nossos corações. Por isso, nos foi ortogado o Espírito Santo. Romanos 5,5. Muitos não entendem isso e agem de outras formas diferentes, mas eu aqui leio a palavra e levo você ao entendimento para que você tenha essa fé que Deus imputou em você, para que aqui você entenda que a eternidade começa aqui, já na tua casa, no teu trabalho, onde você for, a tua conduta, a tua postura. Eu não posso aqui usar, né, da graça de Deus para me fazer libertinagem. Eu sei tudo isso aqui. Agora eu vou, meto os pés pelas mãos e vou para o mundo, porque eu sei que o pecado não me prejudica mais, porque eu sei que o pecado ele foi uma transgressão da lei, que na cruz Cristo tirou para me deixar aqui sentado no reino do Filho do seu amor. Muitos querem entrar aqui, mas não tem chamado para isso. Por quê? Vai te libertar da escravidão de um pastor e vai trazer você para aqui para a graça, onde que você é livre para com Deus, mas não para fazer barganha nem comércio. É para você entender a palavra do Espírito, do amor, do perdão no coração, que está entrelaçado com o de Cristo, para que aqui você tenha salvação, já nesse corpo aqui biológico. Por isso, a graça ela nos basta. Segundo Coríntios 12:9, transição da lei para a graça, Paulo, a minha graça te basta, ponto final. Não tem pergunta, não tem resposta, segundo o homem lá fora, porque a resposta está aqui na Bíblia. Você entende e recebe e agradece a Deus por tudo que Ele fez na sua vida e na minha vida daquele que crê. Amém. Muito obrigado, Senhor. Quando eu te encontrei, a minha vida não tinha uma razão de ser. Hoje aqui eu estou para esclarecer. Meu Deus é muito bom. Estou aqui, Senhor. A tua vida é a minha luz e nada me separa desse grande teu amor, Cristo Jesus. A vida já mudou, a vida já mudou para quem te encontrou, Jesus. O encontro dentro de você, com Cristo, não é lá fora, é aqui dentro de você. Glória a Deus, obrigado, meu Pai, por tudo. Amém. Que a paz esteja nos corações de todos nós. A palavra de Deus já foi pregada, né? E muitos não entenderam, não obedeceram a Deus, né? Ali nos Pentateucos, onde Moisés escreveu, né? Direcionado por Moisés ali, debaixo da lei, né? Depois vem Mateus, Marcos e João, onde a lei ali, ela começa a aflorar, naqueles que lá estavam, né? Lá. E aqui começa a aflorar também, porque não entenderam Deus e não obedecem. Então o fim do ano chegou, 25 para 26, e muitos disseram, esse ano 26 é o melhor da minha vida, né?
mas continuam sacrificando, continuam buscando, continuam aprontando, porque não entrou aqui no mistério que está revelado à igreja. Vamos começar aqui com Romanos, 10, do 16 ao 21. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Isaías profetizou sobre a graça, Então, Paulo entendeu, Isaías foi uma ponte, para que Paulo viesse e pregasse a graça. Como Jeremias pregou lá 3,15, Vou enviar pastores com inteligência, sabedoria e conhecimento para pregar o Evangelho. Então, o Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Então, uma pergunta. 17. E assim a fé vem pela pregação. A fé vem pela pregação. Não é pelo jejum, não é pelas orações constantes que fazem, mas não estão na posição que Deus pediu que nós estivéssemos hoje. Em Cristo, para sermos nova criatura e servir o outro. Aquele que ressuscitou dentre os mortos, para que nós frutifiquemos para Deus. Que é Romanos, capítulo 7, versículo 4, transição da lei para a graça. Pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. Por isso a palavra lavou a igreja. Efésios, capítulo 5, 6, 7. Já está lavada, já está remida, está consagrada, está edificada, está plantada na rocha. Porque já ouviu a palavra. 18. Mas pergunto, 2 pontos. Porventura, não ouviram? Sim, por certo. Então, todos já ouviram a palavra que vinha sendo pregada, Mas só que essa aqui é o evangelho da graça, Muitos precisam ouvir para se livrar do falso pastor, do falso profeta, do homem da iniquidade, já até dentro da igreja. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7 em diante. Então, por não obedecer à verdade, ficam buscando outros deuses, como eles faziam lá antes da cruz. Por certo, sim, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. 19. Pergunto, outra pergunta, mas porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Israel. Então toda a Bíblia foi pregada para Israel. Aqui o Espírito Santo, pós-cruz, nos ensina a verdade, o amor, o perdão, o Espírito Santo já gravado em cada coração. Então, pergunto, mas porventura não terá chegado a isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, a lei de Moisés dizia, só que o fim da lei foi Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, 1 ao 4. Então a lei, ela saiu para que a graça aflorasse hoje o evangelho, que são boas novas no coração. Eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Então, Isaías, profetizando, traria o evangelho pós-cruz para que Paulo hoje fosse essa ponte, e pregasse a graça verdadeira. 20. Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam. Deus me achou. Eu busquei, encontrei, aqui ele está, para me orientar, para que eu entenda que Deus é o meu pastor, é o meu provedor, é o meu abençoador. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. O povo de Israel, eles eram rebeldes e contradizia aquilo que Deus já falava lá. Por isso ele falou, o meu reino não é desse mundo, Jesus já falando, num corpo de carne, que o próprio Deus estava no coração dele, para que entendesse tudo isso aqui. Então eles contradizem a palavra de Deus e querem servir a outros deuses. Então aqui já é Deuteronômio, um dos Pentateus, 18, do 9 ao 14, você vê que final de ano eles procuram uma cartomante, eles procuram um pastor, procuram um profeta que vai adivinhar o futuro e ali eles levam muito dinheiro, porque são falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstolos, porque pós-cruz você tem que conhecer a verdade e ela te libertar. Versículo 9, 18 de Deuteronômio, versículo 9. Contra os adivinhos e os feiticeiros. Vê que lá já havia tudo isso aqui. E hoje continua essa confusão aí. Quando entrares na terra
que o Senhor teu Deus te der, 4 de Marcos 19, 20. Hoje a terra ela cresce a 30, a 60 e a 100 por um, que é o versículo 20. E 19 ali, eles procuram a luxúria, o pecado, a injustiça e a iniquidade. Por isso muitos pastores estão presos, estão aí engaiolados. Por quê? E pagam uma dívida. Por quê? Não entraram aqui na justiça, na verdade, no perdão, no amor no coração. Fazer conforme as abominações daqueles povos, né? Eles adoravam outros deuses, né? Até a cruz, da cruz para frente, o Deus, ele é soberano e fiel. Está nos céus e no nosso coração. 11. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem consulte os mortos. Eles gostam de consultar os mortos. A carne está morta, então vai consultar quem? Tem que consultar Deus. Aonde? No teu coração, com esse amor dele para conosco, o perdão. Nós temos isso em nós, para que aqui nós não sejamos manipulados por homens. Deixa da verdade. 12. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Tudo é abominação. Você que não procura outros deuses, né? Como aqui antes da cruz procuravam um deus de Ecrom, né? Baal-zebu e por aí afora. Então essas pessoas estão fora de Cristo ainda, mas precisam entrar aqui para receber o Cristo, aquele que citou. 13. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. 14. Por quê? Estas nações que has de possuir ouvem os progredadores e adivinhadores. É o que fazem hoje. Eles querem ouvir o profeta, mas o profeta aqui é Isaías, é Jeremias, por isso ele falou, 1,19, se você quiserdes e se você me ouvirdes, você come o melhor da terra no teu coração. Por isso é um convite da graça que Isaías faz e as pessoas não entenderam até hoje. Então aqui, ó, prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti, o Senhor, né? A mim, aquele que crê que está debaixo da graça do Evangelho, teu Deus não permitiu outra coisa. Eu nunca procurei isso. Deus é tão comigo, me predestinou para isso, eu não procurava isso e não procuro hoje. Agora, as pessoas dizem que o livre-arbítrio, né, são para eles, mas livre-arbítrio não existe, por sermos hoje aqui um espírito hoje, já nesse corpo de carne. Eu não tenho livre-arbítrio para ir para lugar nenhum, só para ficar aqui na palavra e entender que ele é meu pastor e nada me faltará. Por isso, a palavra da justiça, do amor e do perdão no coração. Por isso ele foi fiador. Fiador de superior aliança. A primeira aliança ela tinha que sair fora. Né? Eu já preguei sobre isso aqui, é Ageu 2,9, a glória da segunda casa será, ó, o verbo será, 21 já é, maior que a primeira. Então entramos aqui aonde? No descanso de Deus, Hebreus 4,1. Então aqui, 10,9 de Hebreus também fala, né? Tem que remover a lei para estabelecer a graça, está na graça pura de Deus. Então aqui, Cristo, sacerdote único e perfeito. Por quê? Ele removeu a lei e trouxe a graça. Hebreus capítulo 7, versículo 20. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes. 21. Mas este, com juramento por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Quem? O Senhor Jesus Cristo. Por isso ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Sacerdote para sempre. 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Remover a lei, estabelecer a graça. Ele foi o fiador para que hoje que você entendesse o Senhor. Tudo ele fez na cruz e te abençoou. Você já está abençoado, você já está predestinado, você já está eleito e separado aqui, um mais que vencedor. Propriedade do Senhor exclusiva, ninguém pode mexer com você. Você tem o Espírito Santo aqui, nessa manhã, nesse amanhecer no teu coração. 22. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Então hoje ele não é mais um noivo. Hoje ele casou com a igreja. Ele aqui é o cabeça, aqui você é a esposa. Uma igreja e um pastor. 23. Ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Só Jesus ressuscitou e continua sacerdote para sempre. 24. Este, no entanto, porque continua para sempre. Tem o seu sacerdote imutável. 25. Por isso também pode salvar, né, totalmente os que por ele se chegam a Deus.
vivendo sempre para interceder por ele. Então Deus intercede por nós. Por isso ele falou, os céus é onde eu estou, a terra está aos meus pés, Atos 7,49. Então o mundo cósmico ele não acaba. Jerusalém foi sitiada, então lá terminou. Mas só Jerusalém continuou depois de tudo isso aí, como continua lá. Então vamos buscar lá água, vamos buscar a terra de Israel, buscam tudo lá e traz para cá. Algo tangível, onde as pessoas vão buscar ali, né, as coisas dentro das igrejas com falta de conhecimento. Então se ele na cruz, né, está escrito, né, Colossenses 2,12, né, ali, Colossenses 2,12, está aqui, tendo ele sepultado, né, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foi ressuscitado mediante a fé no poder de Deus, que o estou dentre os mortos. Então estamos com ele, estamos aqui vivos para Deus. Por isso, 8:1 de Romanos, agora após cruz, já nenhuma condenação há para você que está em Cristo Jesus. Nem todos estão aqui no Cristo, estão no Nazareno. Então, em nome de Jesus de Nazaré, anda, até pode andar, né? Com a fé da pessoa pode acontecer, mas hoje é o Cristo, aquele que citou e já deu vida à igreja, para não ficar na mão de um pastor, que vai ali usar, né? Ali, uso e costume. Eles vão usar ali os sacrifícios antigos, que Oséias já falara, capítulo 6, versículo 6. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero que você ame e perdoe, porque eu não quero holocausto. Então, antes da cruz, havia holocausto, havia outros deuses que eles adoravam lá e não obedecia a Deus, como hoje não obedece. Então, tem que obedecer a Deus para poder chegar até Ele, né? Porque Isaías profetizou, 53, versículo 3, 4 e 5 de Isaías, 6, 7, ali ele falou, eu levei as suas dores, levei as suas enfermidades. Lá na cruz ele levou, daquele povo que havia lá, procurando um cartomante, procurando um pastor, um agoureiro, um feiticeiro, procurando alguma coisa, porque virou uma brincadeira dentro das igrejas. Mas a igreja aqui não é brincadeira, aqui a igreja é coisa séria. Eu não posso fazer da graça de Deus no meu coração uma libertinagem e agora beber, fumar, jogar. Isso vai atrapalhar a minha vida, tá? Isso não me tira, né, de Deus, porque Deus já está comigo, eu tenho salvação nele. Agora, as pessoas que não entendem isso aqui, elas pensam que vêm para a graça e que elas podem fazer o que elas quiserem. Não, abençoado. Só que eu fui chamado para estar aqui, focado na palavra dele. Dormi, acordei e foquei aqui. E aqui eu permaneço para sempre. Ah, vamos lá. Eu vou em qualquer lugar, não tem problema, né? Mas eu não posso me envolver nessas coisas, por quê? Eu vou ser participante do erro que eles lá cometem, né? E aí eu vou ser farinha do mesmo saco. Não, aqui estou separado. Então na cruz já aconteceu o arrebatamento, já aconteceu o tribunal de Cristo, todos foram julgados lá, em Israel. Só que aqui você se condena com a tua mente carnal, que está ainda aflorada. Quando você consegue matar isso, como é que você consegue matar isso? 6 de Romanos na cruz. Muitos ignoram isto. Não, não ignore isso não. Isso é verdade. Você, quando entendeu esse batismo da cruz, de Romanos, ali ficou o nosso velho homem, e aí nos fez nova criatura. Por isso, Romanos 6, versículo 10 e 11, o velho homem ficou fora daqui, desse reino dos homens, para entrar na de Deus. Então você morre para o mundo secular e para o religioso, mas você permanece aqui ainda com esse corpo, porque você tem que ajudar a tua família e ajudar o próximo, mas com esse entendimento para que você chegue até Deus, como você vai ler Hebreus, né? 7, do 1 em diante ali, 17, 19, ele tirou a lei era fraca, era pobre, e nós chegamos até Deus. Mas quem é que nos leva até Deus? É o pastor lá fora? É o apóstolo? É o sacrifício? Não, é a palavra de Deus. Nos trouxe aqui até Deus e nós entramos aqui num descanso, onde aqui muitos procuram descansar. Não tem como, porque não tem um chamado. Por isso que Paulo escreveu, Hebreus 13, do em diante, no versículo 9, doutrinas várias, estranhas, que eles nunca obedeceram a Deus. Desde o princípio do mundo, não obedeceram e não vão obedecer nunca, mas aqueles que são chamados para a graça, para o evangelho, eles obedecem, porque permanece firme aqui, na graça, no conhecimento, na verdade da salvação do coração daquele que crê.
Por isso ele colocou aqui a fé. A fé de Gálatas 3:23 está lá. Ele imputou uma fé em nós para a salvação eterna, a salvação diária. Eu aqui faço minha oração, eu aqui faço a minha pregação, eu aqui faço tudo que Deus me concede que eu faça. Agora, além das minhas forças, eu não posso fazer nada, porque eu ainda sou esse corpo aqui de carne que tem a carência de muitas coisas. Mas o Espírito Santo aqui está pronto para Deus. Esse te dá o entendimento de que nada te separa do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem a espada, nem os anjos, nem a potestade, nada desse mundo que aí está, secular ou religioso, separa você do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, já está no teu coração. Por isso o Espírito Santo foi derramado do Zundiato dentro de você. Então você não entendendo isso, fica na mão do pastor. Ele aí manipula você para lá e para cá. E aí você não entende a graça que já está no teu coração. Oh, glória, obrigado por essa mensagem. Meu Deus, tudo de bom para aquele que está me ouvindo e que vai entender. Oh, glória, que o Espírito Santo mora em mim, mora em você, para que a cura seja efetuada, para que o milagre já esteja no teu coração, entendendo esse amor de Deus e esse perdão. Quando te encontrei, a minha vida não tinha uma razão de ser. Muitas as coisas eu falei sem entender. Agora estou aqui, Senhor, és o meu pastor, nada me faltará. Aqui eu estou para falar do teu amor. Graças ao meu Deus, graças ao meu Deus, que o meu coração ele sarou. Glória a Deus. A cura está no coração. Você quando ouve a palavra, Romanos 17, porque a fé vem por você ouvir e ouvir Deus falar que te ama e nunca mais te abandona, porque você serve a um Deus vivo. Que tenhamos uma terça-feira de bênção, de paz, de amor, de perdão no coração. Oh, glória, obrigado, Senhor, por essa palavra. Graças a Deus, obrigado, meu Pai. Muito obrigado.